A história começa com Regina diante do espelho, ajustando os últimos detalhes de sua aparência. Ela murmura para si mesma, convicta, que finalmente chegou o dia de confrontar Josefina. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Josefina também se prepara. Enquanto se observa no espelho, um sorriso sombrio escapa de seus lábios. Ela nem imagina o que lhe espera. Jamais será feliz, diz com firmeza, antes de reafirmar para si mesma que Regina e sua filha pagarão pelo sofrimento que, segundo ela, Roberto causou ao se envolver com outra mulher. Enquanto isso, na mansão, Honório tenta suavizar o clima com Constanza, dizendo que o melhor das discussões é a reconciliação. Mudando de assunto, ele pergunta sobre os planos dela para o dia. Constanza revela que irá ao centro, mas antes precisa passar na mansão para pegar documentos que Josefina escreveu, essenciais para a investigação de Jerônimo. Honório, um tanto cético, comenta que antes teria achado Jerônimo paranoico, mas agora acredita que Josefina seja capaz de qualquer coisa. Ele pergunta se Constanza contou suas suspeitas a Jerônimo. Ela responde que não, pois teme que ele informe Regina antes que tudo esteja esclarecido. Em outro lugar, Renata está distraída com o celular quando, sem querer, esbarra em Jerônimo. Matilde sugere que com o casamento de Carina e Lázaro se aproximando, talvez eles queiram ficar com a casa dela e de Carlos. Carina, no entanto, recusa, explicando que o lugar traz lembranças ruins. Lázaro concorda, dizendo que prefere construir uma nova casa com suas próprias mãos. Manuela apoia a ideia, e Carina comenta, animada, que mal pode esperar para se casar. Matilde, de repente, tem uma ideia, sugere que eles façam um casamento duplo. Carina adora a sugestão, e Lázaro, depois de confirmar que Carlos concorda, aceita. Todos celebram a decisão. No estacionamento, Regina pede aos seguranças que estacionem o carro enquanto ela vai às compras. Assim que eles se distraem, ela aproveita a oportunidade, entra em um táxi e parte rapidamente, tentando despistá-los. Mais tarde, Renata confronta Jerônimo sobre o empréstimo que o banco liberou para a empresa de sua família. Desconfiada, ela insiste em saber se ele teve algo a ver com isso. Jerônimo tenta minimizar, dizendo que não importa, mas Renata insiste. Ele acaba confessando que pediu a Luciana para aprovar o empréstimo. Irritada, Renata exige saber o motivo. Ele explica que a família dela enfrentava um momento difícil, e nem ela nem Gonçalo tinham culpa. Com um tom mais sério, Renata pergunta se ele fez isso por seu pai ou por ela. Jerônimo hesita antes de responder. Enquanto isso, Regina chega a uma praça. O lugar traz memórias dolorosas do dia em que sua filha foi tirada dela. Ela se senta, ansiosa, esperando por Josefina. Não demora para Josefina aparecer por trás, sua presença carregada de tensão. Finalmente nos encontramos, diz Josefina com frieza. Regina se levanta rapidamente, encarando-a. Josefina, com um sorriso amargo, comenta que depois de quase 24 anos, ali estavam as duas. Regina, tomada pela emoção, exige saber sobre sua filha, perguntando se ela está bem. Josefina a manda sentar, afirmando que naquele momento, ela ditava as regras. Regina tenta entender o que Josefina quer, já que está disposta a pagar o dinheiro pedido. Josefina, com olhar ameaçador, questiona se Regina envolveu a polícia e avisa que se tiver feito isso, nunca mais verá sua filha viva.
De volta ao encontro entre Jerônimo e Renata, ele tenta justificar sua decisão dizendo que o empréstimo foi por causa de Matias, com quem tinha uma boa amizade e queria ajudar. Renata, irritada, pergunta por que ele não contou antes. Jerônimo responde que não queria expor a situação. Nesse momento, Luciana aparece, cumprimenta ambos e chama Jerônimo. Ele troca olhares com Renata antes de seguir Luciana. Enquanto isso, no encontro entre Regina e Josefina, a tensão cresce. Regina exige provas de que Josefina realmente está com sua filha. Com um sorriso sarcástico, Josefina retira um colar com a inicial do nome da filha e o entrega a Regina. A joia traz lembranças à tona, e Regina recorda o dia em que sua filha fez 1 ano e Roberto presenteou ambas com colares iguais. A dor e a esperança se misturam no olhar de Regina enquanto ela segura o colar, tentando encontrar forças para enfrentar o que está por vir. Regina chorava intensamente, suas lágrimas rolando sem controle enquanto segurava o colar que Josefina lhe entregará. Josefina, com seu olhar frio e cortante, a provocava sem piedade. Você continua sendo a mesma lesma de sempre. Não aprendeu nada com a vida. Regina, em meio às lágrimas, rebatia com firmeza: você não tem o direito de me julgar. E isso não prova que minha filha está viva. Josefina sorriu com desprezo. Até que você não é tão burra. Com uma expressão irônica, Josefina admitiu: é verdade, por isso mandei todos aqueles anônimos para você. Regina retrucou com raiva: aquelas fotos eram de quando minha filha era apenas um bebê. Quero saber como ela está agora, depois de adulta. Josefina, com um brilho cruel nos olhos, respondeu: ela é linda. Você nem imagina. Tem os olhos de Roberto e, em alguns aspectos, se parece comigo. Regina, desesperada, implorou para vê-la, mas Josefina ordenou que ela se acalmasse. Se não seguir as minhas regras, Regina, você nunca mais verá sua filha. Na empresa, Honório conversava com Gonçalo, revelando que Branca havia ligado para ele. Gonçalo, surpreso, perguntou por que ele não mencionara isso antes, no jantar. Honório explicou que não queria preocupar Constanza ou fazer a família se sentir ameaçada. Gonçalo concordou, dizendo que ele estava certo em evitar alarde. No banco, Renata participava de uma reunião quando avistou Jerônimo saindo. Ele olhou para ela com um sorriso provocador antes de se afastar. A troca de olhares foi breve, mas carregada de tensão. Na Cruz de Amor, Ezequiel conversava ao telefone com Augusto. Informou que um de seus funcionários havia relatado um problema crítico. Augusto, tomado pela fúria, ordenou que Ezequiel resolvesse a situação imediatamente, avisando que, se algo desse errado, o responsável pagaria com a própria vida. Ezequiel, preocupado, ficou pensativo após desligar. Regina, tomada pela dor e pela dúvida, exigiu que Josefina permitisse um exame de DNA. Surpreendentemente, Josefina concordou. Regina, emocionada, perguntou: então você realmente está com minha filha? Josefina respondeu de forma fria: eu não a criei de graça, sabia que esse momento chegaria. Virando-se para ir embora, Regina perguntou para onde ela estava indo. Para casa, respondeu Josefina. Regina implorou para saber por que ela a tratava tão mal, já que fora Roberto quem enganara ambas. Josefina retrucou com amargura: ele escolheu você e sua filha.
você é culpada por ele ter te amado. Regina ficou sozinha, olhando para o colar e chorando, perdida em sua dor. Na empresa, Gonçalo tranquilizou Honório, dizendo que já havia contatado o delegado. Ele planejava investigar como Branca conseguia se comunicar, apesar das restrições. Honório agradeceu, sentindo-se um pouco mais aliviado, e voltou ao trabalho. Em outra sala, Matias e Adriana trabalhavam juntos quando foram interrompidos por uma batida na porta. Adriana pediu que entrassem, e César apareceu. Hesitante, ele comentou que não queria atrapalhar. Matias assegurou que o trabalho estava concluído e saiu, deixando os dois a sós. César, visivelmente tenso, confessou: não posso viver assim. Preciso de uma resposta sobre seus sentimentos. Do lado de fora, Matias escutava a conversa, a raiva crescendo em seu peito. Constanza chegou à mansão e perguntou a Eulália se Josefina estava. Ao saber que ela não estava, mas que Roberta sim, decidiu não chamá-la. Informou que precisava pegar documentos que Gonçalo pediu, e foi ao escritório procurar papéis escritos por Josefina. Enquanto isso, César questionava Adriana se ela temia escolher estar com ele por causa de seu pai. Adriana negou, mas quando César perguntou se ela lhe daria uma chance caso ele não tivesse envolvimento com Constanza, ela hesitou. Matias, ouvindo a resposta dela, saiu furioso. Adriana, por outro lado, admitiu que amava Matias desde que ele chegou ao México, mas não podia ignorar que César era uma grande tentação. Na mansão, Constanza encontrou os documentos de Josefina e também uma foto. Quando estava prestes a sair, Roberta apareceu, exigindo saber o que ela estava fazendo ali. Constanza, mantendo a calma, respondeu que eram papéis que Gonçalo pediu. Roberta, desconfiada, insistiu, mas Constanza finalizou: se não quer acreditar, não posso fazer nada, e saiu, deixando Roberta irritada. Na igreja, Regina ajoelhou-se em oração. Emocionada, agradeceu a Deus por descobrir que sua filha estava viva, dizendo que sempre acreditou nisso. Implorou à sua mãe, que já partirá, que ajudasse do céu, para que Josefina cumprisse sua promessa. Augusto entra na sala de Renata visivelmente tenso, exigindo saber onde ela esteve. Renata, confusa, responde que não entende o motivo do tom dele. Percebendo que exagerou, Augusto disfarça e diz que estava apenas preocupado. Ela explica que foi ao banco e não pôde avisar, e ele aproveita para perguntar se já conversou com Gonçalo sobre pedir sua mão em casamento. Renata admite que ainda não, mas que fará isso em breve. Augusto, então, sugere que mais tarde eles vejam algumas casas juntos. Renata brinca, dizendo que ele não vai se acostumar a viver na cidade, mas ele responde com firmeza que ficará bem em qualquer lugar desde que esteja com ela. Ao sair, Augusto esquece o celular na mesa de Renata. Ela nota, e enquanto segura o aparelho, reflete sobre as palavras dele, um misto de incerteza e preocupação. Constanza, em conversa com Jerônimo, comenta que por um momento temeu que Roberta não permitisse que ela levasse os papéis. Jerônimo agradece profundamente e reconhece o esforço dela. Constanza diz que fez isso também por sua família e espera que os documentos sejam úteis. Jerônimo, otimista, acredita que sim. Antes de ir, Constanza lamenta que ele e Renata não estejam juntos, encorajando-o a não desistir dela. Jerônimo sorri, mas sua expressão carrega uma mistura de esperança e resignação.
Na empresa, Renata revela para Honório e Matias que foi Jerônimo quem solicitou ao banco que aprovasse o empréstimo. Ela explica que ele fez isso pela amizade que tinha com Matias. Honório elogia o gesto, chamando-o de cavalheiro, enquanto Renata concorda, ressaltando que mesmo com tudo o que passaram, Jerônimo foi generoso. Matias, desconfortável, pergunta se Jerônimo mencionou se o dinheiro era do banco ou pessoal. A dúvida de Matias deixa Renata pensativa. Enquanto isso, na igreja, Karina e Matilde conversam com o padre, expressando o desejo de realizar um casamento duplo. Surpreso, o padre comenta que precisarão acelerar o processo de documentação. Matilde argumenta que seu irmão nunca se casou e que Karina é viúva, facilitando a situação. Karina reforça a urgência, dizendo que precisa começar a fazer o vestido. O padre, finalmente, aprova a ideia e as libera para prosseguirem com os preparativos. De volta à empresa, Matias levanta suspeitas sobre Jerônimo. Ele sugere que o dinheiro emprestado pode ser pessoal e que Jerônimo teria outras intenções, talvez para provar superioridade ou para manter a família de Renata sob seu controle. Honório discorda, mas Matias, esgotado, sai da sala, deixando Renata paralisada. Ela pergunta a Honório se ele concorda com Matias, mas Honório reafirma sua confiança em Jerônimo. No corredor, Matias atende a uma ligação misteriosa. Inicialmente, ele questiona como a pessoa teve coragem de contatá-lo, mas, em seguida, concorda em se encontrar com ela. Na cruz de amor, Ezequiel encontra o funcionário de Augusto, que parece nervoso. O homem tenta justificar que os sarmentos designados por Augusto foram afetados por uma praga. Ezequiel, intrigado, pergunta de onde veio a praga, mas o homem não sabe responder. Lembrando-se das instruções de Augusto sobre proteger os sarmentos da bonita, Ezequiel promete ajudar com a mistura necessária para tentar salvar a plantação. De volta à empresa, Renata conversa com Adriana sobre as suspeitas de Matias. Renata começa a acreditar que Jerônimo pode ter agido com segundas intenções, talvez para demonstrar superioridade. Adriana, porém, discorda, insistindo que Jerônimo fez isso por amor. Ela encoraja Renata a ligar para ele e esclarecer tudo. Relutante, Renata pega o telefone e liga. Durante a ligação, ela confronta Jerônimo, acusando-o de ter segundas intenções. Ele escuta pacientemente, mas, em determinado momento, coloca o telefone na mesa. Renata percebe que ele desligou na cara dela, e irritada, conta o ocorrido para Adriana. Em um restaurante, Matias se encontra com Ramiro. Sem rodeios, Matias avisa que se Ramiro pretende convencê-lo a interceder junto ao pai, ele está perdendo tempo. Ramiro, porém, entrega um envelope a Matias, explicando que quando Josefina pediu para alterar o contrato, ele inseriu uma cláusula extra para proteção. Matias, intrigado, pergunta se isso significa que ele está livre de Roberta. Ramiro confirma, e Matias sente um alívio visível, deixando o restaurante com uma expressão de esperança renovada. Na mansão, Josefina chega apressada e encontra Roberta esperando por ela. Roberta conta, com tom desconfiado, que sua tia Constanza esteve lá e levou algo do escritório. Josefina a chama para verificar o local, sua expressão grave. Ao vasculhar, Josefina encontra o que Constanza pegou, uma foto sua. Roberta, confusa, pergunta por que ela precisaria de uma foto, mas Josefina, cautelosa, diz que não sabe e que vai examinar isso agora mesmo.
Enquanto isso, Adriana tenta convencer Renata a não pensar mal de Jerônimo. Ele pode ter dado o dinheiro porque é uma boa pessoa ou porque vocês já foram casados, sugere Adriana. Renata, no entanto, responde com tristeza que para conseguir tirá-lo de seu coração, precisa acreditar que ele fez isso por segundas intenções. Adriana, compreensiva, diz que se essa é a forma que Renata precisa lidar com seus sentimentos, ela deve seguir seu coração. No apartamento, Jerônimo faz uma ligação para Marina. Ele informa que está a caminho do aeroporto e que logo estarão juntos. Marina, entusiasmada, responde que mal pode esperar para abraçá-lo novamente. Após desligar, Jerônimo reflete, com um misto de saudade e arrependimento, que gostaria que Renata tivesse o perdoado. Para ela, eu nunca fui uma boa pessoa, pensa ele, comparando o julgamento de Renata com a admiração que Marina demonstra. Em outra cena, Constanza é surpreendida por batidas fortes em sua porta. Ao abrir, encontra Josefina furiosa, exigindo saber por que ela esteve em sua casa. Você não tem o direito de entrar lá, grita Josefina, mas Constanza responde com firmeza, tudo naquela casa pertence ao meu irmão. Josefina insiste em saber o motivo de ela ter levado uma foto, e com desdém, acusa Constanza de estar tramando algo. Constanza não hesita e revela que entregará a foto para Regina. Ela precisa confirmar, de uma vez por todas, se você é a mulher que roubou sua filha. Na empresa, o advogado de Matias e Honório explica uma cláusula no contrato de casamento de Matias com Roberta: caso não haja filhos, o contrato pode ser anulado. Matias decide buscar os documentos hospitalares que comprovam que Roberta perdeu o bebê. O advogado aprova a ideia e se retira. Honório, aliviado, comenta: finalmente você vai se livrar dela. De volta à casa de Constanza, Josefina tenta desacreditá-la, acusando-a de estar descontrolada por não ter filhos. Constanza, no entanto, não se deixa abater e promete provar que Josefina é a mulher que roubou Renata. Furiosa, Josefina grita que Constanza não sabe do que está falando. Quando Constanza exige que ela vá embora, Josefina a ataca, agarrando-a pelo pescoço. Constanza consegue escapar momentaneamente, mas Josefina, dominada pela raiva, pega um jarro e o quebra na cabeça da cunhada, que cai ao chão. Constanza tenta se levantar, mas Josefina a golpeia novamente com mais força, deixando-a inconsciente. Por um momento, Josefina fica paralisada, encarando a gravidade de seu ato. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.